A mulher persegue um sonho de renúncia. O homem, um sonho de alienação. A inautenticidade não compensa. Cada qual acusa o outro da desgraça que atraiu, cedendo às tentações da facilidade. O que o homem e a mulher odeiam um no outro é o fracasso retumbante da sua própria má-fé e da sua própria covardia. Precisa-se de garota esperta. Garota esperta. Garota esperta. Meu tênis! Então você é o cara das pizzas. Você é o cara das pizzas. E você é a garota do tênis. Fernanda, a gente tem alguns dados, por exemplo, que em 1961 até 70, 0,68% dos filmes lançados aqui no Brasil, filmes nacionais, foram dirigidos por mulheres. Isso vem aumentando. Em 2016, a gente chegou ao número de 20,3% de filmes lançados dirigidos por mulheres. O que acontece quando a mulher passa principalmente para trás das câmeras? Muda a representação da mulher no cinema brasileiro? Ah, sim. Acho que muda. Muda porque ela traz a sua vivência mesma, não é? A sua sexualidade, a sua libido, o seu erotismo, enfim, a sua alma, não é? Você pega um personagem masculino, vai ser de uma visão de experiência, de imaginação, de criação. O que é aquilo, compreende? Como diz a nossa Simone, não é? A mulher se olha mensalmente para dentro, não é? E o respectivo órgão masculino, quando está bom, está para o horizonte, não é? É um mistério de um ser humano sobre o outro, de uma sexualidade sobre a outra. Você vai ter que fazer um trabalhinho. Alguma coisa para se purgar. Eu faço qualquer coisa. Quantos abortos você já fez? Isso também tá aí? Tá aqui. Depois de assistir muito Agnès Varda, depois de ler muito Clarice Lispector e de ver o que acontece no cinema hoje, o cinema feminino, o cinema das mulheres, e ter também trabalhado muito essa questão como psicanalista, eu acho que tem uma diferença de olhar. Eu acho que o que vai acontecendo é um cinema mais de sensação, é um cinema marcado mesmo pela vivência do feminino mesmo, que começa a aparecer. Eu acho, na temática da Ana Mulaert, ou como a Petra trabalha a questão das sensações, né? O espaço que ela dá para essa coisa de pura sensação. E toda a tristeza de sempre tomava conta de mim. E nesse dia todo mundo tinha saído. O rapaz tocou em todos os apartamentos para ver se alguém abria para ele salvar a Helena. E você acha, Nélida, que a arte tem sexo? Existe um olhar feminino e um olhar masculino? Pode haver, mas eu não gosto. Isto é, eu acho que o olhar mais esplêndido é aquele olhar, que eu poderia dizer, proteico, né? De Proteu, assumir todas as formas humanas. Eu acho que, eu julgo que o artista, ele tem que se apossar da anatomia alheia, que é o que vai ser constituída pelos personagens, como se você pertencesse a essa anatomia, que essa anatomia fosse sua. Portanto, o escritor tem que ser homem, mulher, gazela, uma pedra, ele tem que ser senhor de tudo que é a harpa que palpita no mundo. Ça se voit, une femme enceinte,
de 7 ou 8 mois, ça se voit. Non, mais ça accouche aussi. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec la pièce. Ça ne veut plus rien dire. Bah non. Je crée un rôle. C'est-à-dire qu'on sait pas encore. On me met dans le placard tout de suite. Je suis enceinte, on me met dans le placard. Je deviens invisible. Mais qu'est-ce que c'est quoi? Mais moi, je suis ravi pour vous. Mais ça n'a rien à voir. Philippe, ça n'a rien à voir. En même temps, Olivia, tu pourrais venir en tournée. De perdre son rôle aussi, non? Je comprends. Mais je souffre de perdre mon droit de travailler. Existem assuntos, existem filmes que só poderiam ser feitos por mulheres. O Homem e a Gaivota é um exemplo disso. Assim, acho que é um filme sobre um período, né, sobre a maternidade e que ele toca em coisas até tabus, assim, né, sobre esse período da maternidade e que só uma mulher pode tocar mesmo nisso. Só uma mulher tem conhecimento e compaixão e sabedoria para falar sobre tudo aquilo. Então, eu acho que o ponto de vista feminino, ele é algo exclusivo, mas é algo muito enriquecedor para a nossa dramaturgia mesmo. E por mais que um homem se esforce e se projete e pesquise, se ele não tiver um braço criativo feminino, um braço criativo que eu digo assim, né, se não tiver uma roteirista feminina, se não tiver um assistente de direção, se não tiver realmente uma presença de liderança ali feminina, isso não vai ter o nosso ponto de vista. Eu não consegui ainda fazer o que eu quero no cinema. No Despernas para Dois teve uma discussão que era, ela estava mal com o marido, ela viaja para fora do país, em crise com o marido, encontra o cara que tem tudo a ver com ela, o cara se encanta com ela e eles não se beijam, que é o Heriberto Leão. E eu ficava, gente, tem que beijar. Na vida real, isso poderia acontecer, tanto é que ele beijou a Cristina Fernandes, a outra, ele também teve, os dois também em crise no casamento. Ela encontrou um cara, eles não, a discussão chegou a essa conclusão de que eu não poderia beijar ele, eu não poderia ter nada com ele, eu não poderia ter um encantamento com ele, porque a mulher tem filho, tem uma família, então ela não pode trair o marido, mas ele pode trair ela? Ô, João, obrigada pela noite, pelo vinho, foi tudo ótimo, eu tava precisando disso. Te confesso que eu também tava. Obrigado também. Eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz junto. Eu tenho certeza. No Meu Nome Não é Johnny, você também assina o roteiro. Você consegue identificar alguma situação, algum momento que você tenha imposto ou sugerido um olhar feminino? Por que eu consigo responder a sua pergunta afirmativamente? Porque tinha um lado, que era a personagem da mãe do João Guilherme, que a Julinha Lemetz fala, e da juíza, que a Cássia Kiss faz, que eu quis muito valorizar. Ele é maior no filme do que seria na visão do Selton e do próprio Mauro, que achavam que era um pouco piegas aquela cena do tribunal, em que a mãe chora, aquela coisa da juíza que se questiona qual lugar que ela deveria, digamos, como ela devia tratar aquilo. E eu insisti muito, fui bastante veemente, que eu queria aquele olhar materno sobre aquele filho bastante explícito. O senhor está falando de crimes previstos em lei. É que eu nunca soube o que é dentro, o que é fora da lei. A minha vida... As coisas foram acontecendo.
por esse caminho, em como nossos pais, embora não tenha sido consciente no sentido de gênero, de alguma maneira é um olhar para uma mulher que não tem tanto espaço no cinema brasileiro, né? Como nossos pais, né, assim, o filme ele não nasceu para ser uma bandeira feminista, mas a protagonista é uma mulher que para refletir sobre a sua própria vida e percebe que ela tem que tomar as decisões, que ninguém vai tomar por ela, que ela tem os desejos, ela tem desejos e ela deve correr atrás, né, batalhar por aquilo que ela acredita, o que de fato lhe importa, né? Então, a história da trajetória dessa mulher nessa tomada de consciência. Você sabe que eu estava lendo numa revista uma matéria de uma tribo onde as mulheres fazem uma moqueca dos maridos. Banquete. Mas só se for com bastante pimenta, que é pra ficar bom. Verdade. Onde é que você leu essa matéria, Rosa? Uma revista minha, né? Provavelmente. Si j'écrivais aujourd'hui le deuxième sexe, je donnerais des bases matérialistes et non idéalistes à l'opposition du même et de l'autre. Je fonderais le rejet et l'oppression de l'autre, non sur l'antagonisme des consciences, mais sur la base économique de la rareté. On ne naît pas femme, on le devient. Je reprends à mon compte cette formule qui exprime une des idées directrices du deuxième sexe. Elle demanderait seulement à être complétée. On ne naît pas mâle, on le devient. O cinema, assim como a literatura, assim como a filosofia, as artes visuais de um modo geral, o cinema cria subjetividade. Ao criar uma heroína, ao criar uma protagonista, ao criar uma personagem, há a introdução de um elemento no imaginário da população. Então, é absolutamente fundamental pensar o que o cinema faz com as mulheres. Tem uma questão super importante no cinema, mas que a gente pode aplicar a todas as artes, mas que o cinema deixa muito claro, é que quem faz o filme, em geral, é um homem. E o homem faz o seu filme a partir do seu olhar masculino. E esse olhar masculino é marcado por um tipo de prazer. Todo olhar envolve um tipo de prazer. Por isso que, hoje em dia, a gente discute tanto um cinema feito por mulheres. As cineastas mulheres mudam esse olhar. E não, claro, de um ponto de vista da natureza dessas mulheres, mas certamente do ponto de vista da história vivida, da capacidade que um sujeito histórico e concreto, ético e político tem de colocar certas questões que ele não colocaria se ele não tivesse interessado nisso. Então, evidentemente, um cinema desconstrutivo, um cinema feminista, será um cinema feito por mulheres, com alguma exceção que pode justamente apenas confirmar essa regra, né? O vestibular de Direito Federal de Pernambuco, no ano de 1931, dando início a uma carreira vitoriosa, que fez do seu nome o sinônimo da decisão na área. No nosso estado, numa época com poucas pessoas, poucas mulheres ingressando no ensino superior e onde poucas trabalham no campo de direito e das leis. Afora toda a repercussão que Aquários teve no mundo inteiro, mais do que isso, levou esse assunto também, porque tem ali aquela protagonista feminina, Sônia Braga, e viajou, falou-se muito sobre isso. De que maneira você acha que o filme, nessa trajetória que ele teve, contribuiu também para essa discussão de gênero? Nossa, eu acho que Aquários veio Aquários tão assustadoramente antenado com o momento que a gente vive, assim, em muitos aspectos, assim, acho que esse protagonismo, a forma como essa mulher ocupa a tela, né, o tempo de tela, a vida dela, a sexualidade dela. Quando eu li o roteiro, Simone, eu me lembro que o Kleber me escreveu assim um pouco, olha, Maeve, a personagem, ela é uma personagem menor e tal, não sei o quê, não sei se você se interessa. E aí eu li o roteiro e eu falei, me interessa a Clara, eu quero estar. Me interessa a personagem, me interessa a Ana Paula, a complexidade dela, evidente. Me interessa a complexidade da relação entre essas duas mulheres fortes e complexas. Eu quero estar no filme da Clara, porque essa personagem, ela é, do meu ponto de vista, revolucionário,
assim, ou no mínimo antenado com uma revolução, sim, com uma pergunta, pelo menos, muito contundente hoje, assim, que é como a gente quer ocupar a nossa vida, assim, como a gente... Porque Clara podia ser uma avó, Clara podia ser uma aposentada, mas Clara é uma mulher. A Clara chama o Michê quando ela... Clara é uma mulher erotizada, ela faz sexo. Não precisa. Eu nunca, até hoje, agora sim, pensei um filme a partir da questão de gênero. Que Horas Ela Volta foi pensado a partir da questão de classe. E também da questão da educação. Isso nunca foi discutido, nem no roteiro, por mim, com nenhum colaborador, ou com consultor, mesmo com as atrizes. A gente estava falando de classe. Depois, isso foi se desvelando para a questão de gênero por causa da, vamos dizer, da força da personagem da Jéssica. Mas, na verdade, como eu sou mulher e as principais colaboradoras eram mulheres, e nós somos mulheres fortes, pra gente aquela personagem era uma personagem normal. Só que, na verdade, não é, porque no cinema existe o estereótipo de mulher que é o coadjuvante e não o protagonista. Onde é que já se viu filha de empregada sentar na mesa dos patrões? Eles não são meus patrões, não, Val. Vem cá, Val, tu não vai me chamar de mãe, não? Posso. Agradecida. Você acredita, então, num olhar masculino e num olhar feminino? Acredito num olhar construído, assim como o gênero é construído. Então, o olhar desse gênero também é construído. Há um olhar de homem, sim. E por quê? Porque ser homem não é ser uma natureza masculina. Ser homem significa ter sido educado, ter sido formado e ter aderido a todo um sistema com mais ou menos consciência de privilégios ou mais ou menos privilégios em função de consciência, de muita consciência ou de mais inconsciência em relação a esse tipo de produção. Aí sim. E as mulheres a mesma coisa, quer dizer, quem é que coloca as questões das mulheres na história do cinema? As cineastas mulheres, inclusive aquelas que foram apagadas da história, que hoje começam a ressurgir, só ressurgem porque existem teóricas e historiadoras do cinema que são feministas que resolveram trazer isso à tona. Well, tomorrow, 50 years after we gave them the vote, the women are going to strike to support their liberation demands. Thankfully, Cedar Rapids' women's liberation movement is pretty much dormant. If I knew what they were going on strike for, I'd be able to answer. No, I don't believe I will. I don't think that's necessary at all. I don't think too much of it. A woman's place is in the home. So remember, men, if you come to work tomorrow and your secretary refuses to do the filing and then go home and find that your wife has refused to do the cooking, don't blame them. Remember, you gave them the vote 50 years ago. This is Mike Scott, male chauvinist, TV9 Eyewitness News. O século XIII, por exemplo, se vocês forem estudar, de repente inventam uma lei chamada Lei Sálica. A Lei de Sálica era uma coisa terrível, que a mulher não podia governar e não podia herdar. Então, a economia se dá conta de que a mulher, se ela se expandisse ao longo dos séculos de forma incontrolável, atingiria o poder masculino. Então, vem vindo aqui, então fiquemos, não é? As sufragetes, como eu disse, e depois, em 60, começa a surgir, grandes mulheres começam a surgir se dando conta da discriminação contra a mulher. In 1927, after a period of 2 decades of women making films, the talkies came in with the jazz singer, and all of a sudden, it became a big business. In addition to that, there was the crash, the huge economic crash, which happened right after that, world economic crash. And people who had been previously in really great jobs in the East now no longer had those jobs. Men who were Ivy League educated, who would never even have gone to a movie, found themselves coming out to work in film.
and women started being shut out. Existe um teto de cristal transparente, mas se você quebrar e fizer um sucesso maior do que esperado para a mulher, você vai se cortar. Então, também nesse momento eu me cortei pelo próprio sucesso, porque aí começa poder, disputa, sacanagem, rasteira, ninguém atende, entendeu? Começa meio a fazer um bullying com você, porque você entrou numa zona que você não deveria estar. Então, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, uma consciência teórica e, ao mesmo tempo, uma luta, uma vibração mesmo para sair desse lugar e para me tirar, e para tirar os outros desse papel, dessa ideia de que a gente é café com leite. E que a gente tem direito sempre ao que sobra, mas não ao prato principal. Soon as Hollywood became a big business in the late 20s, the unions came in, and with the unions coming in, women were promptly shown the exit door. They weren't allowed in the unions, and women kind of went away. Qual a relação que a gente pode fazer, então, da emancipação econômica da mulher com toda essa discussão em torno do feminismo? Então, essa é uma questão super complicada, porque a gente não pode atribuir o avanço da luta feminista ao avanço do capitalismo. Então, ao contrário, o capitalismo é machista, é racista e promove o rebaixamento dos corpos femininos também no sentido das classes sociais. Então, as mulheres são escravizadas, são mal remuneradas ou não remuneradas, são escravas, enfim, no sentido de que não são justamente pessoas que têm direitos assegurados também nesse nível, né? Então, a gente não pode pensar dessa maneira. Pensar dessa maneira seria um erro. Ao mesmo tempo, como o capitalismo implica digamos assim, um acordo em torno do capital, talvez sim as mulheres tenham assumido mais um certo poder no cenário à medida que elas se tornam também mais poderosas do ponto de vista do capital. Flores ou mármore? Oh, pelo amor de Deus, essa não. Né? De onde você tirou isso? Eu falei que essa daqui a gente vai levar pro Guarujá. Percebi em Sundance, na primeira crítica, que falavam que esse filme passa no teste Bechdel. The Bechdel test is from Alison Bechdel's strip from 1985, and it asks for 3 simple criteria in film. The first one is if the film has 2 women with names, and the second, do they talk to each other? And the third, do they talk to each other about something other than men? E que a maioria dos filmes não passa no teste Bechdel. A mulher realmente no cinema vem sendo representada como figurante, como cortesã, jamais como parte central, como sujeito, sempre como objeto ou assessor, né? Você, quando lê um roteiro, recebe um convite e lê um roteiro, você tem essa preocupação com relação à representação da mulher no cinema? Isso é uma pauta também. Por exemplo, La Vingança tem muito isso, né? O La Vingança é um filme masculino. Né? Assim, também não existe, vai dizer, um filme feminino. Não, o La Vingança é um filme masculino, é um bromance sobre 2 homens, a amizade sobre eles dois, é daquilo ali que se trata o filme. Só que o lugar do masculino ali é tão ironizado, tão criticado, sabe? Que são homens falando sobre... A gente até brinca sobre isso, né? Que assim, o La Vingança, ele fala... o Fernando e o Gidu estavam falando sobre esse homem que ainda vai surgir nesse novo lugar que ainda não tem, e é essa crise masculina. Então, também foi muito interessante fazer um filme assim, masculino, e ser a mulher ali que os caras... que aparece pouquíssimo, mas que os caras passam o filme inteiro falando sobre ela. Voltar pra onde? Voltar pro buraco da depressão que a Júlia te deixou? 10 horas de estrada, voltando? Porra, Caco, você tem que reagir, cara. O que eu posso te falar mais? É a herança do cristianismo pra gente, cara. É a vingança. Você tem que se vingar. Eu não sou um cara vingativo. Essa ideia dessa viagem... Vou fazer uma pergunta. Você é idiota? Tua mulher acabou de dar pra outro cara na tua frente. Meu irmão, você nunca mais na sua vida você dá um tapa... para um argentino? Desde muito cedo, quando eu comecei a comparar a minha carreira com de outros amigos que tinham a mesma trajetória, amigos homens, e eu percebia que, da minha geração, acho que eu sou uma das atrizes que mais fez cinema constantemente, e mesmo assim eu tinha um número de filmes muito inferior aos meus amigos homens, e de protagonistas, então, nem se falava, assim, né? Para mim, ter uma protagonista é muito raro, assim, né? Mesmo eu fazendo bastante filme. E se eu descolasse essa protagonista
de um estereótipo, né? Se eu falasse assim, então tá, qual é a protagonista em cinema que eu fiz que não obedece a uma visão masculina, ou então que não aparece ser uma mulher que tá num... Eu até falava uma frase assim, se não for puta e louca, qual que resta? Eu lembro que eu brincava, assim. E aí é uma coisa que eu há bastante tempo tenho falado isso, assim, que é realmente a necessidade da gente ocupar esses lugares de chefia, discutir esse lugar, mas fazer, principalmente. E eu acho que a gente precisa contar as nossas histórias com personagens femininas, com problemáticas nossas, sob o nosso ponto de vista. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.